Nos meses de julho e agosto, nós temos caminhado na série de mensagens Um Só Coração no Cuidado. Hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de acompanhar a mensagem Cuidado com o Corpo. E hoje à noite nós vamos estar refletindo a respeito da mensagem Cuidado com a mente. Cuidado com a mente. E essa série se seguirá também pelo mês de agosto aqui na nossa igreja. Eu gostaria de convidar os nossos irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4, os versículos de 4 até 8. Filipenses, capítulo 4, dos versículos de 4 a 8. A palavra do Senhor diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O apóstolo Paulo escreveu o livro de Filipenses, no qual tem esse texto maravilhoso da prisão. E acredita-se que já era a terceira vez que ele estava preso quando ele escreveu esse texto. E muito provavelmente a terceira e última vez que ele estava preso. E logo depois disso ele foi executado pela pregação do Evangelho. E nós pensamos como que alguém consegue escrever um texto tão maravilhoso, e um texto que traz uma ordem àquelas pessoas queridas que ele tinha na igreja de Filipenses. Alegrem-se. Como que alguém consegue escrever um texto dessa forma, direto da prisão, e sabendo que a morte seria certa? Para isso, a gente tem que entender um pouco como que funciona a mente daquele que foi alcançado por Jesus. Assim como o apóstolo Paulo foi alcançado por Jesus. Não pode ser uma mente onde reine somente a natureza humana, porque senão seria uma mente de revolta, e não traria essa ordem, alegre-se. Para isso nós precisamos entender algumas coisas. A primeira coisa que a gente precisa entender, e eu gostaria de fazer uma introdução nisso nessa noite com vocês, é parar para pensar um pouco como que funciona a nossa mente. A nossa mente, ela funciona num sistema de aprendizado. E o aprendizado da nossa mente, ele funciona dividindo as coisas em setores ou dividindo as coisas em áreas. Por exemplo, se a gente imaginar um local onde representa o conhecimento, se a gente imaginar uma universidade, vamos imaginar assim um campus de uma universidade clássica, onde tenha lá um prédio de direito, um prédio de matemática, um prédio de geografia, um prédio de medicina, enfim, as mais diversas áreas. E a gente pegar um objeto bem simples, pegar uma coisa simples, por exemplo, uma laranja.
E aí a gente coloca essa laranja ali no centro daquela universidade, e aí a gente pede para que cada área examine aquilo. Vamos imaginar assim, rapidamente, algumas áreas. De repente o pessoal da faculdade de nutrição, o nutricionista pega aquela laranja e fale: olha, essa laranja ela tem vitaminas que são essenciais para o organismo humano, e se você consumir X laranjas, isso vai te trazer tal benefício. Se a gente pegar a mesma laranja e entregar para alguém que seja da área de química, ele vai falar a respeito da acidez da laranja e dos elementos e da quantidade de água e de outras questões. De repente, se a gente pegar aquela laranja e entregar para alguém que faça uma faculdade de artes, aquela pessoa vai ter um olhar totalmente diferente a respeito daquela laranja e vai falar: olha, se você perceber a cor, os nuances, a gradação da cor, as variações à medida da casca da laranja, a harmonia dos seus gomos internos. E depois você pega aquela laranja e passa para alguém da área de matemática, e talvez ele fale: olha, isso daqui é uma unidade, mas eu posso também fazer meia laranja, posso dividir em 4 partes, posso dividir em 8. A gente percebe que a laranja é a mesma, mas cada área do conhecimento vai trazer uma informação muito específica. E é assim que funciona a nossa mente. Muitas vezes nós precisamos isolar numa determinada área, mergulhar naquela área para que a gente se torne especialista daquele assunto ou conheça aquele assunto com uma maior profundidade. Mas uma laranja é uma coisa muito simples. A gente vai falar hoje à noite de uma coisa mais complexa, que é a respeito da mente. E aí vem essa introdução e esse acordo que eu quero fazer com vocês, que é a gente limitar para falar a respeito da mente numa determinada área muito específica. Talvez se a gente falar assim: olha, vamos falar a respeito da mente, talvez a gente pudesse analisar sobre o ponto de vista da psicologia. E talvez sob o ponto de vista da psicologia faríamos uma análise ou traríamos alguém especialista na área que pudesse falar coisas importantíssimas para as nossas vidas. Assim como muitos psicólogos e dessa área têm abençoado muitas famílias e muitas vidas. Talvez a gente pegasse a mente e mudasse um pouquinho a área e entregasse para a área da psiquiatria, e talvez a gente também pudesse trazer um especialista, e esse especialista falar a respeito das químicas e as reações químicas e elétricas da nossa mente, e como que isso interfere na nossa vida. E também tantos profissionais e tanto conhecimento, tantas terapias, tantos medicamentos da área da psiquiatria abençoam as nossas vidas e abençoam as vidas das famílias. Mas eu não tenho condições de falar dessas áreas e nem é a intenção da igreja falar dessas áreas. Hoje eu quero falar para vocês a respeito da mente de um outro ponto de vista, totalmente diferente. Quer falar a respeito do cuidado com a mente do ponto de vista teológico, espiritual, do ponto de vista da palavra de Deus. E inicialmente, o que a gente pode falar a respeito da mente ou do cuidado com a mente do ponto de vista espiritual ou do ponto de vista da teologia? Logo depois que Jesus exerceu o seu ministério, e aí a gente tem ali o começo da igreja relatado no livro de Atos, nós temos a formação de uma igreja primitiva, através dos apóstolos, dos discípulos, e com o passar das décadas, dos séculos, foi se formando conceitos e estudos da palavra de Deus. Num primeiro momento, nessa igreja primitiva, se buscou na palavra de Deus que o homem seria formado de 3 partes. É a chamada divisão tritocômica do ser humano. Você divide o ser humano em 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo, o nosso corpo físico,
que um dia deixará de ter vida. A alma seria a nossa mente e o espírito seria a nossa existência espiritual. Com o avanço dos estudos e dos teólogos, muito se discutiu que talvez o ser humano fosse dividido em duas partes. A alma e o espírito seriam a mesma coisa e eles seriam indivisíveis. Não teria como você separar a alma do espírito. Então você teria a alma e o espírito e o corpo. É a divisão ditocômica do ser humano dividido em duas partes. E isso encontra até uma referência da filosofia grega, na qual os gregos acreditavam que o corpo era mau e o espírito era bom. Então o ser humano seria dividido em duas partes. Mais modernamente, os teólogos, principalmente os teólogos reformados, eles acreditam que o ser humano ele é indivisível. Não tem como você dissociar o corpo da alma, do espírito, mas que o ser humano ele seria o conjunto completo dessas três coisas. Mas a gente tem uma referência muito importante em Eclesiastes 12:7, onde diz assim: então nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Então, se a gente pegar Eclesiastes 12:7, a gente vê que a gente pode trabalhar de uma forma muito clara a nossa vida, pelo menos em duas partes: o corpo que voltará para a terra e o espírito que um dia voltará para Deus. E essa é a intenção das pregações desse domingo, onde hoje de manhã falamos do cuidado com o corpo e agora estamos falando do cuidado com o espírito, ou com a mente, ou com a alma. Então a gente pode formar um conceito inicial aqui, que quando eu falar mente, nós podemos entender como sendo a nossa alma, como sendo o nosso espírito, como sendo a mesma coisa. Então a alma é a mente é nada mais que a nossa alma, o nosso espírito, ou a soma das duas coisas. Mas se nós descartamos na nossa reflexão, pelo menos nessa área bem específica, as questões da psicologia, as questões da psiquiatria, como que nós podemos entender o cuidado com a nossa mente do ponto de vista espiritual? E aí eu gostaria de trazer 3 relatos bíblicos para vocês nessa noite. 3 relatos que vão mostrar como que Jesus, através de um diálogo com 3 personagens, entrou profundamente na mente dessas pessoas. O primeiro relato que eu gostaria de compartilhar é o relato da mulher de Samaria. Jesus estava na Judéia, e nós temos que tentar imaginar a região de Israel para a gente entender um pouco melhor o que aconteceu. Se a gente imaginar que Israel é uma faixa de terra que a gente enxerga no mapa, a parte ali mais ao sul, de baixo, onde está Jerusalém, é a chamada Judéia, onde depois de tantos acontecimentos do Antigo Testamento ficou o reino do sul, que foi o reino que prevaleceu. Ali no meio do mapa está a região de Samaria, onde depois de Salomão ficou o reino do norte, que foi castigado em diversas guerras e acabou sendo extinto. E lá em cima está a Galileia. Então Jesus estava aqui na parte de baixo, na Judéia, e Jesus começa a ficar de uma certa forma famoso na Judéia, porque estavam falando que Jesus batizava mais do que o próprio João Batista. Apesar que Jesus não batizava, quem batizava eram os seus discípulos, mas a fama de Jesus era essa. E aí Jesus, entendendo que não era a hora de que ele fosse plenamente revelado, Jesus fala: eu vou até a Galileia.
Só que para que Jesus chegasse na Galiléia, ele precisava passar pela Samaria. Até existia um outro caminho, que era seguindo o Rio Jordão, também se chegava na Galiléia. Mas Jesus escolhe ir para Samaria. E quando Jesus chega em Samaria, numa cidade ou num povoado chamado Sicar, Jesus fala para os seus discípulos: olha, vão na cidade comprar mantimento, eu vou ficar por aqui. E por volta do meio-dia, naquele sol muito forte, Jesus chega até um poço que era conhecido como Poço de Jacó. Esse poço ele ficava um pouco afastado daquela comunidade. Então as pessoas daquela comunidade elas tinham que ir da cidade até aquele poço para buscar água todos os dias. E quem fazia esse trabalho dentro daquela cultura eram as mulheres. Então provavelmente essas mulheres elas usavam um instrumento que seria uma barra de madeira muito pesada, onde em cada ponta tinha jarros ou cântaros, onde se podia colocar muita água, e elas colocavam aquele peso em seu ombro e iam até o poço pela manhã colher daquela água. Por que pela manhã? Para não pegar o sol de meio-dia. Nossos irmãos aqui que são do pedal sabem muito bem disso. Por que marca o pedal, pessoal que gosta de andar de bike, 6:30 da manhã? Porque vai estar voltando antes de pegar esse sol do meio-dia. Só que Jesus chega nesse poço ao meio-dia. E diferente do hábito das mulheres, havia uma mulher lá que havia ido buscar água ao meio-dia. E aí Jesus chega para a mulher de Samaria e diz assim: mulher, você pode me dar um pouco de água? Só que acontece que a Samaria, por questões políticas e culturais e tudo mais, era um povo que não era bem visto pelo povo que estava mais ao sul, os judeus. E aí aquela mulher vira para Jesus e fala assim: você sendo judeu, está conversando comigo, que primeiro sou mulher, e segundo sou samaritana. E aí Jesus vira para ela e fala assim: se você soubesse quem eu sou, você estaria pedindo água para mim, e eu te daria uma água que é a água viva. Só que acontece que para o Antigo Testamento, água viva significa Deus em atividade, significa Deus agindo. Água viva significa a atividade de Deus. E aí essa mulher vira para Jesus e fala: mas você não tem nem como pegar água, como que você vai me dar água? E você ainda está me falando que vai me dar água viva? Por um acaso você é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? E aí Jesus fala para ela: faz o seguinte, busca o seu marido e eu vou te dar dessa água viva. E aí a mulher vira para Jesus e fala assim: eu não tenho marido. E Jesus fala assim: disseste bem, porque na verdade você já teve 5 maridos. E aí a mulher vira e fala assim: vejo que tu és profeta. Porque para saber essa intimidade daquela mulher, Jesus teria que ser profeta. E aí Jesus, aí essa mulher pega e entra num assunto religioso com Jesus, que a incomodava. Ela pega e fala assim: Senhor, dizem o seu povo que o local de adorar a Deus é em Jerusalém. E o meu povo fala que o lugar de adorar a Deus é aqui, onde nós temos um monte. Onde é o local para adorar a Deus? E aí Jesus chega para aquela mulher e fala assim: é chegado o dia em que não vai mais ser necessário adorar a Deus em Jerusalém ou no monte, mas vai se adorar Deus dentro do coração
e vai se adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E aí essa mulher percebe que Jesus, na verdade, era o Cristo prometido, que veio trazer o amor de Deus e a salvação. A partir desse momento a mulher larga tudo, vai para a cidade, os discípulos já estão chegando naquele local, e a mulher acaba falando: olha, eu encontrei um homem que fala tudo o que eu vivi. E ela sai contando para todo mundo que era chegado o Cristo. Nessa primeira história, eu quero destacar para vocês o seguinte: Jesus chegou num diálogo para aquela mulher e levantou algumas coisas. Primeiro, Jesus levantou àquela mulher a questão da vida dela e do pecado que a incomodava, que era a questão dos seus vários casamentos. Num segundo ponto, Jesus também a tratou de uma forma que ninguém a tratava, porque ela não podia buscar água pela manhã quando estava sombra, porque as mulheres não conversavam com ela, porque ela já tinha tido mais de um marido. Jesus, sendo judeu, pediu água para ela, coisas que talvez nem quem fosse do seu próprio povo pedisse, porque havia uma discriminação com relação às mulheres. E num terceiro ponto, Jesus fala: olha, se você receber dessa água viva, você não vai adorar Deus em Jerusalém ou no monte, mas você vai adorar Deus dentro do seu coração. Olhe como Jesus cuidou da mente dessa mulher de uma forma transformadora em todos os aspectos que essa mulher tinha. Não tenho tempo de ler esse texto, mas recomendo que você leia na sua casa. João, capítulo 4, do versículo de 1 a 30, onde traz esse encontro maravilhoso de Jesus no mais íntimo da mente dessa mulher. A segunda história, o segundo registro que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que a fama de Jesus já havia se espalhado de uma tal maneira, em que todos os religiosos e todos os que eram da religião dos judeus, já estavam conhecendo ou ouvindo falar a respeito de Jesus. E dentro da estrutura dos judeus, existiam os fariseus. E os fariseus eram aqueles que obedeciam a todas as regras religiosas. Aqueles que cumpriam todas as regras religiosas. E se existia alguém que tinha regras religiosas extremamente rigorosas, eram os judeus. O horário de orar, como comer, o que não comer, as mais diversas regras. E dentre os fariseus, que eram os mais zelosos de todas as regras religiosas, havia um mestre chamado Nicodemos. E Nicodemos, tão preocupado de desobedecer qualquer regra religiosa, ou qualquer coisa que ele pudesse ser acusado, ele pediu para conhecer Jesus escondido, à noite. E Nicodemos chega para visitar Jesus à noite, e ele fala: ninguém pode fazer as maravilhas que você faz, se não for da parte de Deus. Que Jesus curava, Jesus trazia uma palavra, Jesus juntava multidões. Ninguém poderia fazer essas coisas, essas maravilhas, se não fosse da parte de Deus. E aí Jesus vira para Nicodemos e fala tudo aquilo que Nicodemos jamais imaginou ouvir. Vira para Nicodemos e fala: Nicodemos, eu tenho para te falar que se em verdade não nascer de novo, não conhecerá o reino de Deus.
E aquilo deu um nó tão grande na cabeça religiosa de Nicodemos, que Nicodemos fala: mas como que posso eu, já sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe? E aí Jesus fala: Nicodemos, aquele que não nascer da água viva e do Espírito, não pode conhecer a Deus. Jesus está falando e entrando na mente de Nicodemos: de nada vale a sua religiosidade se você não mudar o seu coração, se você não conhecer a água viva, que é a atividade de Deus no seu coração. Em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Jesus entrou no mais profundo da mente de Nicodemos, e todo o esforço religioso de Nicodemos, Jesus mostrou dentro da mente dele que não valia de nada se ele não nascesse de novo. O terceiro diálogo, bem breve, mas o terceiro relato que eu trago para nós nessa noite é a respeito da conversão de Paulo. Mas a gente precisa vir um pouquinho antes. A conversão de Paulo está lá em Atos capítulo 8, mas se a gente pegar ali Atos capítulo 6 e 7, nós vamos ver que existiu uma pessoa sensacional, uma pessoa extraordinária, chamada Estevão. Estevão foi um homem de Deus e de uma intimidade com Deus muito profunda, a tal ponto de que Estevão chegava para argumentar com as pessoas a respeito do Evangelho, a respeito do amor de Deus, a respeito de Jesus, e as pessoas não tinham argumentos para combatê-lo naquilo que ele falava. Quando ele falava do amor de Deus, as pessoas se convenciam. Quando ele falava a respeito do Evangelho, as pessoas se derramavam. Estevão, por onde ele passava, ele estendia as mãos, os doentes eram curados. E toda essa atuação que o Espírito Santo de Deus fazia através de Estevão, começou a incomodar as pessoas. E começou a incomodar de uma tal maneira que eles começaram a pagar para que pessoas atribuíssem fatos mentirosos à vida de Estevão. E aí eu gostaria de lembrar a vocês que a região ali, o Estado de Israel, ou o Estado judaico, ele era um Estado que estava sob domínio romano. Quem mandava ali com força, quem dava as ordens, quem dominava a política e tudo mais, era Roma. Porém, Roma, não só ali, mas em todo o seu império, exercia o seu domínio de algo que ficou conhecido como Pax Romana. O povo local dominado pelo romano, ele tinha uma certa autonomia. Então, o judeu, ele podia ter a sua religião, ele podia ter o seu templo, ele podia ter algumas atividades. E através dessa certa autonomia a qual era dada ao povo local, Roma conseguia manter uma paz e lidar muito bem com a situação sem ter muita revolta. E ali existia esse pessoal que exercia um certo poder na Judéia, o Sinédrio. E o que era o Sinédrio? Era quem tinha um determinado poder religioso, um pequeno poder político, um pequeno poder para exercer alguma autoridade sobre aquela região. E aí, essas pessoas que foram pagas para falarem mentiras
de Estevão levaram essas mentiras até o Sinédrio. E aí o que o Sinédrio faz? Vai lá, traz Estevão à força. E aí montam um processo lá contra Estevão, e as pessoas vão ficando com uma raiva tão grande a respeito de Estevão, que levam Estevão para fora, e Estevão é apedrejado e morto. Estevão é considerado o primeiro mártir do cristianismo. Foi morto violentamente a pedradas. E logo ali, em Atos capítulo 8, 1, tem um versículo que diz assim: e Saulo consentia na morte de Estevão. Quem era Saulo? Saulo, ele era um homem que depois mudou o seu nome para Paulo, a qual ele tinha formação como judeu, religiosamente como judeu. Ele, de nascença, ele era grego, porque era Paulo de Tarso, uma região grega, e ele também tinha cidadania romana. E ele era um homem de muita influência, e também julgava que tinha muito zelo pela religião judaica. E aí Paulo chega para o Sinédrio e fala o seguinte: olha, pessoal aqui do Sinédrio, me deem uma autorização para eu ir até a sinagoga de Damasco, e no caminho que eu for até Damasco, quem eu encontrar que seja de Jesus, que no texto de Atos chama como aqueles do caminho, quem eu encontrar que seja do caminho, eu vou prender, seja homem, seja mulher, vou trazer eles para cá, e nós vamos dar a eles o mesmo destino que nós demos a esse Estevão. Paulo saiu com essa autorização em direção a Damasco. Imagino que Paulo deveria estar provavelmente numa comitiva, em que tinham muitas pessoas, mas aí de repente no meio do caminho, se faz uma grande luz, mas uma grande luz mesmo, uma luz tão forte, a ponto de que Paulo ficou cego, de tão intensa que era aquela luz. E naquela luz, ouviu-se uma alta voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E no desenrolar desse fato, Saulo ficou cego por 3 dias. Por 3 dias ele não conseguiu mais ver. E ele ficou tão aterrorizado com esse fato, que a gente pode até dizer assim, um fato verdadeiramente sobrenatural, no qual Jesus apareceu a ele numa grande voz e falou: Saulo, Saulo, por que me persegue? 3 dias sem enxergar, 3 dias sem beber, 3 dias sem comer. E aí Deus dá uma visão a um servo seu, que depois vai lá, ora por Saulo, e Saulo volta a enxergar. Meus irmãos, esse encontro de Saulo foi tão poderoso que ele mudou o próprio nome. Ao invés de Saulo de Tarso, ele passou a ser conhecido como Paulo. E ele é o mesmo que escreveu esse texto de Filipenses, ao qual nós encontramos. Veja bem, nós podemos dizer assim: Luiz de Vito, uma pessoa igual a mulher de Samaria, ela pode de repente se encontrar com o pastor, com alguém que conheça muito da palavra, e essa pessoa trazer uma palavra poderosa para ela, e ter um impacto semelhante à mulher de Samaria. De repente um pastor também pode encontrar alguém que seja extremamente religioso, mas que esteja tão distante de nascer de novo, e o pastor pode trazer uma palavra poderosa, assim como Jesus trouxe para Nicodemos, e essa pessoa se converter. Mas acontecer igual aconteceu com Saulo, que se tornou Paulo, não tem como acontecer. Um clarão, uma luz, Jesus aparecendo uma luz e falar: por que me persegues? Mas aí, meus irmãos, eu gostaria de ir um pouco além. Muitas vezes nas nossas vidas,
acontecem coisas tão fortes, tão impactantes, e que acertam a nossa mente com tanta força, que podem ser comparadas como essa luz que cegou Paulo. Uma situação de um luto profundo, uma demissão, de repente, de uma carreira de muitos anos, de muitas décadas, que a pessoa possa julgar injusta, uma separação, um divórcio, uma traição, um acidente de carro, uma enfermidade. Muitas vezes as nossas vidas, elas são impactadas de uma maneira tão forte, que a nossa reação é a mesma da de Paulo, ou semelhante da de Paulo, ficar dias sem comer, sem beber, sem querer viver. Mas muitas vezes nós temos que interpretar que Deus permite que essas situações aconteçam e atinjam a nossa mente de uma forma poderosa, porque Deus está falando para nós da mesma forma que Ele falou para Paulo: você está no caminho errado, você está perseguindo aqueles que levam a minha palavra, e o seu caminho é justamente o contrário. Então muitas vezes Deus permite que fatos que abalam a nossa mente aconteçam de uma forma muito traumática, para nos mostrar que a nossa mente estava indo para um lado, e Deus quer que nós tragamos aquilo à reflexão e vejamos que o caminho do Senhor é exatamente o oposto. Então nós vemos aqui nessa noite que Jesus, de uma forma maravilhosa, de alguma maneira inexplicável, entra na mente das pessoas de uma forma absolutamente personalizada. O que Jesus falou para a mulher de Samaria, o que Jesus levantou da mente da mulher de Samaria, os traumas, o preconceito, tudo que ela sofria, é diferente da forma que Jesus entrou na mente de Nicodemos, e é diferente da forma que Jesus entrou na mente de Saulo. O que acontece é que quando Jesus chega na nossa mente, atrás de Jesus está o reino de Deus. Jesus sempre traz o reino de Deus. E existe uma coisa que nunca está em paz, é a nossa mente da carne, a nossa mente natural, a nossa mente humana, carnal, ela nunca está em paz. Mas existe algo que sempre esteve, está e estará em paz, é o reino de Deus. E quando Jesus entra na nossa mente, Jesus traz a paz do reino de Deus para dentro da nossa mente. E aí eu gostaria de voltar rapidamente ao texto de Filipenses 4, dos versículos 4, de 4 a 8. Como que é possível alguém como Saulo, que estava preso, provavelmente pela terceira vez, falar palavras tão maravilhosas, falar palavras até de uma certa ordem, falar palavras inacreditáveis que um presidiário pudesse ter escrito? A gente só pode chegar à conclusão que Paulo escreveu o que escreveu dessa forma, a partir de uma prisão, porque a sua mente já vivia uma paz absoluta do reino de Deus. E a nossa paz na nossa mente só vai existir se nós encontrarmos o reino de Deus através de Jesus. Vamos ler novamente. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os seus pedidos, pela oração e pela súplica, com ações de graça.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente. E a mente de vocês em Cristo Jesus. Em que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei o que se passa na sua mente, eu não conheço as batalhas que você tem vivido, eu não sei das suas dificuldades, mas Jesus sabe, Jesus conhece a sua luta, assim como Jesus conheceu a mulher de Samaria, a Nicodemos, a Saulo, assim como Jesus transformou as vidas. E nesse momento, eu gostaria que nós curvássemos as nossas cabeças e abríssemos o nosso coração para que Jesus, da mesma forma como desses relatos bíblicos, cuide da nossa mente.